Para quem está aqui a primeira vez, a gente está se encontrando terça e quinta. Sejam bem-vindos todos. E a gente está desenvolvendo um projeto que eu denominei Ser Humanidade. Ser Humanidade como sendo o produto da verdadeira espiritualidade. Então eu creio que a espiritualidade do reino produz em nós ser humanidade. Ensina a gente a ser gente como gente tem que ser. E eu parti do princípio de que nós somos hoje gente da forma errada. Por isso nós nos ofendemos, nos machucamos, nos agredimos, vivemos de forma polarizada. Nós, ao invés de sermos remédio do outro, nos tornamos o veneno do outro. E muitas vezes, para sobrevivermos, temos que nos isolar, temos que nos afastar. Isso é característica de uma espiritualidade adoecida. Nós somos o maior país cristão do mundo, mas parece que esse cristianismo do Brasil não tem gerado saúde na nação e, consequentemente, nos seus cidadãos. E a gente começou a falar na terça-feira sobre como nós, como sociedade, como raça humana, temos vivido uma realidade inversa da tecnologia. A tecnologia evolui célere, ininterruptamente, mas muito rápido, e a gente não consegue acompanhar. E a humanidade parece que vive um sentido oposto, vive uma involução. A gente está cada vez mais desumano, a gente está cada vez mais agressivo, mais violento, mais mortal, mais desesperançado, mais deprimido, mais tudo. A gente está piorando como raça. Então, a gente está sendo desconstruído. Cada vez mais a gente encontra menos seres humanos. E a gente tem caminhado sobre essa desconstrução. Tá bom? Então você que está chegando a primeira vez, a gente tem falado sobre essa desconstrução. Então eu vou desligar aqui os comentários e a gente vai para o papo. Tá bom? Segura aí. Atenção. Nós pegamos por base 2 textos bíblicos. Nós pegamos a vida de Demas como tema central, como pessoa central, e nós lemos 1 João, capítulo 2, versículo 15, onde o texto diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então falei de 2 amores, amor do mundo ou amor do Pai. Você não pode ter os 2. Então, se a tua paixão pelo mundo é prioridade na tua vida, o amor do Pai não vai se manifestar em você. E se o amor do Pai de fato se manifesta em você, a tua relação com o mundo não vai ser de amor, vai ser de outro sentimento e em outra perspectiva, mas de amor, não. Ou um amor ou outro, não é? Então há muita gente que duvida do amor de Deus, Deus abandonou, Deus não existe, se Deus fosse bom não teria mal. Aí a gente vê aí os que foram desconstruídos na sua identidade espiritual e dizem que o problema é Deus, que o problema é a igreja, que o problema é todo mundo. Não. O problema é que você escolheu um amor que, em existindo em você, faz com que inexista a manifestação do amor de Deus. Não é o amor de Deus que passa a inexistir, mas esse amor de Deus não se manifesta na sua vida. Então, a palavra nos ensina: não ameis o mundo. Aí depois nós pegamos 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, onde o texto diz a respeito de Demas: e Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Bom, de um lado diz: não ameis o mundo. E a respeito de Demas diz: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ou seja, Demas foi desconstruído. Demas foi deformado, porque ele amou o mundo e, consequentemente, abriu mão do amor do Pai. Então nós falamos sobre Demas e começamos a conversar na semana passada como que essa desconstrução ela é levada a efeito. Houve a live de terça-feira para você entender bem. Ficamos 1 hora falando sobre a desconstrução de Demas. A live, quando termina, vai para o YouTube, tá? Não fica aqui no IGTV, ela vai para o YouTube, tá ok?
Então, como que o processo desconstrutivo se deu em Demas? Nós falamos, primeiro passo, desobediência. O texto diz, não ameis o mundo. A respeito de Demas diz, Demas me abandonou tendo amado o mundo. Não ameis o mundo, Demas amou o mundo. Desobediência. A desobediência é o start da desconstrução. Startou. Optou pela desobediência, startou. Falamos lá do Éden. Comam tudo, menos isso. Desobedeceram, desconfiguraram a vida toda, desconfiguraram a história da humanidade. Tudo começa na desobediência. A desconstrução. Aí nós falamos que um desobediente é um obediente desconstruído. A gente pode chamar o desobediente de um ex-obediente. O desobediente é um obediente desconstruído. Aí nós falamos que amar o mundo não tem a ver com ir aqui, ir ali, beber isso, beber aquilo, usar isso, usar aquilo. Isso são comportamentos. Isso é bobagem. Crentes se prendem demais nisso, mas o mundo do qual a Bíblia fala não é esse comportamento exterior, indumentário. Ele fala de valores, princípios, do que move a vida, do que te faz sair do lugar e como que você chega lá. Então, ouve lá a primeira palestra que você vai entender bem. Aí nós falamos, portanto, que o start é a desobediência. Aí falamos que nós íamos tecer alguns comentários sobre desobediência hoje, eu vou ser rápido disso. Algumas questões sobre a desobediência, para a gente evoluir um pouquinho mais. Primeiro, a desobediência é quase sempre a semente da guerra, ou de guerra. Se você vive alguma guerra, seja consigo mesmo, guerra com o marido, guerra com a esposa, guerra com o vizinho, guerra de nação, tem guerra. A paz saiu do lugar, você pode analisar que tem uma semente de desobediência ali em alguma instância. A guerra tem quase sempre como semente a desobediência. E qual o problema? É que a guerra é a maior produtora de morte entre os homens. Nada mata mais do que guerra. E eu não estou falando só de guerra física, não. Eu estou falando de guerra relacional. É a guerra que faz com que você morra em mim. Eu mato você nos meus afetos. Você me mata aí. A guerra mata amizades, a guerra mata casamento, a guerra mata relacionamentos de décadas, a guerra mata tudo, mata gente, a guerra mata paz, mata tudo. Então, a semente da guerra qual é? Desobediência. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, existimos e nos movemos debaixo de leis. Então, qualquer ser humano, porque foi criado diante da mão de um Deus ordeiro, de um Deus que age com decência e ordem, que age na ética, um Deus que age em cima dos trilhos. A sua palavra diz lá no capítulo 23 de Salmo 23, guia-nos nas veredas da justiça. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós existimos debaixo de lei. Uma sociedade, ela se estabiliza debaixo de lei, debaixo de ordem. Se a gente desobedece alguns princípios, se a gente desobedece leis de existência relacionais, nós estamos, ato contínuo, fazendo opção pela guerra. Vou dar exemplos crassos. Vamos na Bíblia, e nós vamos ver a Bíblia, por exemplo, falando lá no livro de Efésios: maridos, amem vossas mulheres. Bom, o marido não ama a sua mulher como deve amar, e aí o que acontece? Essa mulher mal amada começa a se deformar, começa a guerra. Por que começou a guerra? Porque o marido desobedeceu um princípio: ame a sua mulher, e ame como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e nunca a oprimiu.
nunca exerceu poder sobre ela coercitivo. Cristo amou e morreu por ela. Se deu. Então, se eu, como marido, não amo um amor materializado, um amor praticado, eu desobedeci. Estabeleço guerra na minha família. Mulheres, sede submissas a vosso marido, como a igreja foi a Cristo. Ela nunca foi submissa por obrigação, debaixo de chicote, com dificuldade. Não, ela se submetia com facilidade, era natural, porque ela se sentia amada. Toda mulher amada se submete com vontade, porque a submissão para quem se submete a quem ama nunca se transforma em subserviência. Agora, a mulher não quer se submeter porque acha que submissão é subserviência. E aí o que acontece? Feriu um princípio, desobedeceu um princípio da palavra. Pronto, o casamento começa a ruir. Então, quando a Bíblia fala de maridos amem e mulheres submetam, não tem nada a ver com machismo nem com feminismo, não. O machismo é a doença do macho, como o feminismo é a doença da fêmea. Mas se macho e fêmea cumprem o papel estabelecido pela lei da palavra, pronto, não há guerra entre casal. A gente vai viver a nossa vida inteira e bem, com qualidade. Desobedeceu? Acabou, a guerra começa, não tem jeito. Você pega o texto, o mesmo texto que diz, maridos, ou melhor, filhos, obedeçam a vossos pais. Os filhos insistem em desobedecer pai. O que acontece? Quebra a cara. Por que Deus me permitiu acontecer isso? Onde é que Deus estava quando aconteceu isso comigo? Deus estava no mesmo lugar, mas você desobedeceu o pai. Os pais chorando porque os filhos se perderam. Bom, a Bíblia diz, não provoqueis a ira vossos filhos. Se a gente desobedece princípios, a guerra se estabelece. Aí eu costumo dizer sempre, gente, tem um monte de gente na igreja evangélica pedindo a Deus milagre, e as igrejas do milagre, as indústrias fabricantes de milagres estão lotadas. Ó. Por quê? Porque aquela gente tem fé? Não. Por que tem gente que adora milagre, gente? Porque milagre não requer trabalho. No milagre, quem trabalha é Deus. Agora veja, a Bíblia diz que Deus é um Deus de milagre, Ele pode fazer milagre. Mas o milagre não acontece em toda a esquina, não é assim não. Porque a grande maioria dos milagres que a gente pede a Deus, se nós vivêssemos em obediência, nós não precisaríamos dele. Se o marido amasse a esposa, se a mulher se submetesse, casamentos não precisariam de milagres. Agora, eles desobedecem e vão para a igreja, para a campanha da família. Eles desobedecem e querem que Deus conserte. O pai não é exemplo, a mãe não é exemplo, e o pai não é exemplo porque não tem capital moral para ser exemplo do filho. E o filho se perde e ele quer, na campanha, pedir a Deus para resgatar o filho dele. O filho não obedece o pai, quebra a cara porque é o primeiro mandamento com promessa. Ele quebra a cara quando a Bíblia diz, obedeça aos vossos pais, submetei-vos aos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que prolongue vossos dias na terra. Ele desobedece, quebra a cara. Nós temos no Brasil e no mundo uma pandemia de morte precoce. E a gente diz, onde é que está Deus? Deus está no mesmo lugar. Só que nós optamos pela desobediência. A desobediência é o start da desconstrução, porque gera guerra. Dá para entender, mas acho que dá, não dá, é muito claro, né? Se nós andássemos em obediência, a gente não precisaria de milagre. E a gente não se frustraria tanto com Deus quando Deus não fizesse milagre. Mas, quando a gente fala de desobediência, a gente fala que quando a gente anda em desobediência, a gente dá legalidade ao inimigo. Aquele inimigo que diz a palavra, veio para matar, roubar e destruir. Quando você lê, ou a gente lê Efésios 2, nós temos um texto aqui que é muito claro, Efésios capítulo 2, onde Paulo fala que a gente é salvo pela graça, somente pela graça somos salvos. Diz assim, ele vos vivificou, ou seja, ele lhes devolveu a vida, trouxe de novo a vida a cada um de nós, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morremos,
e ele nos vivificou, nos ressuscitou. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais outrora andastes, presta atenção nesse texto, segundo o curso deste mundo, olha só, segundo o príncipe das potestades do ar, estava no pecado, então andava no curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, olha só, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando eu estou em pecado, se eu estou em desobediência, eu ando no curso desse mundo, que jaz no maligno. Por causa disso, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando eu ando em desobediência, estou dando legalidade para o inimigo. Eu estou escancarando o meu peito para que aquele que veio matar, roubar e destruir me mate, me roube e me destrua. Então veja, se eu ando em obediência, irmão, eu não preciso estar exacerbando em liturgia de templo, eu não preciso estar na igreja todo dia, subir no monte todo dia, eu não preciso estar fazendo campanha todo dia, eu não preciso virar um crente fanático, eu não preciso virar um crente lunático, porque eu vou ser gente normal, vou ser gente saudável. O evangelho passa a ser vida praticada e não liturgia desenvolvida num domingo, num templo, numa sexta-feira. Eu não vou precisar de 6 semanas do poder, eu não vou precisar de 10 semanas da vitória, eu não vou precisar de 7 sextas-feiras da redenção total. Isso é loucura, isso é viciante. O evangelho é simples. O evangelho é tão simples, irmãos, que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender que aquilo é evangelho. É obediência. A desobediência tem mais. Sobretudo, a desobediência atesta o quê? A desobediência atesta que a interioridade desse que desobedeceu foi alcançada pelo Deus desse século. Primeiro, eu dou legalidade a ele. Se eu insisto na desobediência, essa mesma desobediência vai mostrar que a minha interioridade foi deformada de fato, de verdade. Aí a gente vai para 2 Coríntios capítulo 10. Ó. Olha o que o texto diz lá. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Ó. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. E o que é demolição de fortalezas? Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então veja só, a nossa guerra não é carnal, é espiritual. Portanto, as nossas armas não são carnais, são espirituais. E essas armas espirituais demolem fortalezas. Que fortalezas são essas? Raciocínios que se erguem dentro de nós contra o conhecimento de Deus. Ah, Deus não existe, Deus é a história da carochinha, esse negócio de transcendência é bobagem, tudo acontece aqui, ó. Tudo aqui, tudo aqui. Quando essas guerras começam a acontecer, quando a gente começa a duvidar do amor de Deus, da presença de Deus, da fidelidade de Deus, tudo aqui, ó. Tudo aqui. O texto diz, você consegue vencer esse pensamento que tenta te demover da fé e deformar a tua identidade espiritual. Portanto, irmãos, aprenda aqui no nome de Jesus. Toda vez que você ouvir falar sobre batalha espiritual, entenda que à luz da palavra, a batalha espiritual acontece aqui, ó, no campo das ideias. É aqui. Lamentavelmente, nós reduzimos como evangélicos, grande parte dos evangélicos, batalha espiritual como algo que acontece dentro de um templo. Aí você vai para um templo, aí começa a batalha espiritual, todo demônio que está aqui, está ali, se manifesta, aí começa a aparecer um monte de gente endemoniada.
Aí você vê o pastor colocando lá no púlpito, qual é o teu nome, de onde você veio, quem te mandou, qual a tua missão. Aí tá lá o cara que fala com voz grossa, a mulher fala com voz de homem, o homem fala com voz de mulher. Aquela pirotecnia que eu e você conhecemos. Aí depois de entrevistar o demônio, dar aquele bope todo pro demônio, nós fomos para a igreja para adorar a Deus, a gente ficou ouvindo o demônio, dando espaço para demônio, dando microfone para demônio, dando moral para demônio. E aí depois a gente diz, em nome de Jesus, sai. Presta atenção no que eu vou lhe falar aqui. Imagine que você fosse um demônio. É só imaginação, tá? É só imaginação. E você tivesse a serviço daquele que quer matar, roubar e destruir. Pense aqui, raciocina. Vamos imaginar que você fosse um demônio e tivesse o poder de matar, roubar e destruir o teu inimigo. Aquele homem, aquela mulher de Deus. Vamos imaginar que você tem. Se você fosse um demônio e quisesse me destruir, se você fosse um demônio, tivesse o poder de entrar no meu corpo, de me possuir, de produzir uma possessão, e você quer me matar, roubar e destruir, você tomou posse do meu corpo, você vai me levar para onde? Para a igreja? Ou você me jogaria debaixo de um ônibus? Ou você me levaria para uma esquina para cheirar cocaína até morrer? Se você pudesse me tomar o corpo, o que você faria? Você não me levaria para encarar um traficante, um bandido, para que eu ganhasse um tiro na testa? Se você quisesse me matar, roubar e destruir, você não ia levar-me para um lugar onde eu morresse de fato? Claro. Só que os demônios contra os quais a igreja luta, os leva para a igreja. E mais, esses demônios não só leva para a igreja, como leva para o culto de libertação. Os crentes estão lutando contra demônios que vão à igreja e vão para o culto de libertação, irmão. Um demônio desse é um desempregado no inferno, é uma mosca, ele é um verme. Isso é demônio vagabundo. A verdadeira batalha se dá aqui, ó. É quando ela vem com filosofia quase que incontestável. É quando ela vem gerando em mim absoluta razão contra o que Deus diz, o que Deus é. É aquele que diz o texto, tendo Satanás entrado em Judas, foi ele tratar com os pretores como prender a Jesus. Veja, o Satanás entrou no Judas e ele não falou com voz grossa, não botou mão para trás, não gruiu. Judas não perdeu consciência. Quando Satanás entrou em Judas, o que Judas fez foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Judas não foi possesso, ficou ganancioso. Quem visse Judas possesso por Satanás, jamais diria que ele estava possesso. Porque aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta é contra raciocínios que se levantam contra tudo que é Deus e que tem desconstruído a identidade do discípulo na vida de uma geração inteira de crentes. Quantos você não conhece, já esteve no altar, já esteve na comunhão e passou por aquele processo que eu falei na terça-feira, de crente para crítico, de crítico para cético, de cético para cínico. Foram deformados. Começa como? Na desobediência. É por causa da desobediência que atesta que a interioridade do sujeito foi tomada que a gente vê tanta apostasia. Apostasia a respeito da qual a Bíblia já nos advertia em 2 Tessalonicenses. Vou ler para vocês que a Bíblia é muito clara. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 4. Olha como é que a Bíblia é clara, irmã. Como é que a Bíblia é clara. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, preste atenção, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Ora, como que eu me movo do meu modo de pensar? Também ação das trevas.
De modo que se a fé vem pelo ouvir, a fé vai pelo ouvir. Como que Eva foi desconstruída? Certamente não morrereis, é a voz da serpente. Deus diz, certamente morrereis. A serpente diz, certamente não morrereis. Deus disse e ela acreditou. A serpente disse e ela desacreditou. Desobedeceu, desconstruiu. Então aqui Paulo está dizendo, não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Agora olha só, nem vos perturbeis, presta atenção, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse próximo. Então ele está dizendo, ó, mesmo que apareça um espírito, mesmo que apareça uma outra palavra, uma outra epístola, se ela confrontar o que já foi revelado na palavra, desconsidere. Porque se você considerar na batalha que se estabelece na tua cabeça, você é desconstruído. Pois bem, aí no versículo 3 diz, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro, olha só, a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vai vir um tempo de apostasia. Eu acho que esse tempo já é chegado, viu, gente? Nós estamos vivendo daqui para frente o tempo de apostasia. A igreja vai ser odiada, a igreja vai ser perseguida e a igreja vai viver uma implosão. Implosão. Os crentes que saem de dentro atacam de fora. Então, eu acho que nós já vivemos isso. Um novo evangelho, esse evangelho coaching, esse evangelho progressista, onde pode tudo, onde se ataca o pecado estrutural, mas não ataca mais mentira, desonra, ingratidão, adultério, aborto e tudo mais. Então é um evangelho bem mundano, bem light, um evangelho que não requer mais novo nascimento, um evangelho que não requer mais guerra contra o pecado pessoal, subjetivo. Então esse evangelho que sai de dentro confronta a igreja. Eu acho que essa igreja vai viver uma implosão. Um dia a gente fala sobre isso aí. Então, esse texto diz que virá uma apostasia, porque as pessoas se levantarão contra tudo que se chama Deus, e diz que isso será levado a efeito por alguém que se assenta no santuário de Deus. Então, essa apostasia virá de dentro. E a batalha se dá aqui, ó. Entendeu, irmão? Desobediência é a prova de que a nossa interioridade já foi deformada. Não é? Aí uma vez me perguntaram assim, pastor, o senhor não sente quando pessoas apostatam, não? Por exemplo, quantas pessoas entram na igreja e saem da igreja? O senhor não se preocupa com essa gente que sai da igreja? O senhor não sofre porque as pessoas vão embora da igreja? Diante de Deus, irmão, não. Primeiro porque, da mesma forma como eu posso optar pelo Evangelho e por Jesus, quem sai da igreja também poderia tê-lo feito, mas optou por desobedecer. A desobediência é uma opção. Todos os ex-obedientes, todos os que desobedeceram a palavra, fizeram por vontade própria. E a Bíblia diz que a apostasia viria antes do retorno de Jesus. Então, quando eu olho para um apóstata, sim, de um lado eu me entristeço, porque é uma vida que se perde. Mas, por outro lado, a sua apostasia atesta que a palavra é verdadeira. Porque a palavra já dizia que a apostasia viria. Por quê, irmão? Porque a desobediência viraria o quê? Viraria status quo, viraria modus vivendi. Hoje, desobedecer sistema, desobedecer regras,
soa a maturidade. Ah, eu sou rebelde. Eu sou um rebelde sem causa. Pô, o rebelde sem causa é um idiota, né, meu? Porque se você vai se rebelar, se rebela por uma causa, né? Que seja por uma causa nobre. Que seja por uma causa digna, que faça valer a pena. Como disse o poeta, né? Os meus heróis morreram de overdose. Eu digo, meu não. Nenhum herói meu morreu de overdose. Os que eu tenho como herói morreram envolvidos em causas nobres. Envolvidos em causas grandes, em causas de edificação, de salvamento de vidas, de solidariedade, de generosidade. Os meus heróis não morrem de overdose, porque as pessoas que eu admiro não são vazias, não são fúteis, não se acovardam, cumprem missão, obedecem o seu chamado e a razão da sua existência. E aqui vai uma reflexão para cada um de nós. Pense. O lugar onde você está hoje, responda para si. O que você faz hoje, o lugar onde você está, hoje, dia 9 de julho, acho que eu já perguntei isso a vocês. Você acredita que onde você está hoje, fazendo o que você está fazendo, vivendo o que você está vivendo, é isso aí mesmo que Deus sonhou para você no dia 9 de julho de 2020? É isso aí mesmo? É para isso que você nasceu? Ou será que você está no lugar exatamente porque desobedeceu ao chamado, desobedeceu a Deus, desobedeceu à tua consciência? A desobediência leva a gente para um lugar, a obediência leva a gente para outro lugar. E cada um de nós está exatamente aonde merece, porque quem constrói o nosso caminho somos nós. A obediência me levará a um lugar no qual eu sentirei a presença de Deus e a sua bênção, e a desobediência vai me deformar, vai me desconstruir, e me levará a um lugar tal que muitas vezes do qual eu duvide até da existência dele. Um lugar tal que do qual eu seja levado a pensar que ele não ama, que ele não é fiel. Só que, acredite, não tem nada a ver com a existência de Deus, fidelidade de Deus. Tem a ver com o que nós fizemos com a nossa vida. Aqui eu me lembro de uma palavra de Nietzsche. Qual a tua responsabilidade com relação à desordem da qual você reclama? Minha vida está uma desordem, minha vida está bagunçada. Ok. Qual é a tua responsabilidade nessa desordem da qual você reclama? Porque o que eu vejo hoje, gente, é um monte de gente desconstruindo-se por causa de desobediência, revolta, ira, preguiça de se aprofundar no pensamento e na reflexão, e aí vão parar num lugar que diz: Deus não ama mais, Deus não existe, Deus não é bom, se Deus se importasse. Pois é, desculpa, irmão, essa revolta, produto de incapacidade de diagnosticar a própria história, não faz Deus se mover a teu favor. O que faz Deus se mover é arrependimento, é dizer como filho pródigo: pequei contra os céus e perante ti, então eu vou voltar e te pedir perdão. Então o remédio para a desobediência é a obediência. Então qual é o primeiro sentimento, qual é a primeira postura que nos leva à deformação, à desconstrução existencial? Desobediência. A segunda coisa, irmãos, que nos leva à desconstrução existencial, eu vou chamar de amor patológico. Amor patológico. Lembra que nós estamos pegando, por exemplo, a vida de Demas, né? A Bíblia diz: não ameis o mundo. E a respeito de Demas diz: Demas amou o mundo. Demas amou o mundo. Por que eu vou chamar esse amor de Demas de patológico?
Porque o primeiro fruto desse amor foi o quê? O abandono. O primeiro fruto desse amor foi o rompimento relacional. O primeiro fruto desse amor foi a quebra de uma comunhão, de uma relação edificante. Então, o amor que produz ruptura de relações edificantes e gera abandono só pode ser um amor patológico. Esse amor patológico leva Demas a trocar o apóstolo Paulo, aquele através do qual ele conheceu Jesus, perdão, aquele através do qual ele foi salvo, aquele através do qual descobriu a sua vocação, o seu lugar no mundo. Ele troca Paulo pelo mundo, que jaz no maligno. Esse amor leva Demas a trocar o santo pelo profano. Faz Demas trocar, olha só que coisa interessante, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, pela paz do mundo. Lembra do texto de Jesus? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só que ele continua dizendo, não vos la dou como o mundo a dá. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando nesse versículo de duas paz, ou duas pazes, não sei como é que se fala, e de duas origens. Deixo-vos a minha paz. Uma paz que tem como origem o próprio Cristo. Mas ele está dizendo, não vos la dou como a paz do mundo. Ele fala de outra paz, a paz do mundo, e a origem é o próprio mundo. Então ele fala de uma paz que tem origem divina, e ele fala de uma paz que tem origem mundana. Então está claro que existe um tipo de paz no mundo. Demas troca a paz de Deus pela paz do mundo. Qual é a diferença de uma e outra? A paz de Deus, diz o texto lá em João, excede a todo entendimento, guarda a mente e coração. Então é uma paz que guarda razão e emoção. Quem pode explicar? Ninguém. O psicólogo não pode explicar, o psiquiatra não pode explicar, o psicanalista não pode explicar, o antropólogo não pode explicar. Essa paz de Deus que guarda a mente e coração, que guarda a razão e emoção, ela excede todo entendimento. Essa paz não se explica, ela se vive. Ela é transcircunstancial. É aquela paz que você sente quando o mundo está desabando, você perdeu um ente querido, você perdeu tudo numa catástrofe, mas de alguma forma você está equilibrado. O mundo está desabando, está todo mundo desesperado, mas a paz de Deus está guardando o teu coração, está guardando a tua alma. Você, pela lógica, devia estar querendo se matar, mas de alguma forma você tem paz. Meu Deus, como é que você pode estar tranquila no momento desse? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Não depende de circunstâncias e nem depende de resultados. Ela é transcircunstancial. Pois bem, Demas troca essa paz pela paz do mundo. Qual é a paz do mundo, irmão? A paz do mundo é aquela transcircunstancial. A paz do mundo é aquela que você tem depois que você fez um carnê de 42 meses para pagar teu carro e você chega na 42ª parcela. Acabou de pagar o carro. Ai, graças a Deus. Só que aí no dia seguinte chega a conta de luz. Acabou a paz. A paz de Deus é aquela que você estava com muito medo porque tinha um cara perseguindo você na rua e você andou rápido porque você estava desesperado. Você chegou em casa. Paz de Deus, paz do mundo. Você está sossegada, só que amanhã acontece tudo de novo. É uma paz cronológica. É um hiato da dor. Ela depende do resultado. Ela precisa da vitória. Ela precisa que dê certo. Ela precisa que seja quitado. Essa é uma paz que não permanece com a gente nunca. A paz do mundo é aquela que vem após a resolução do problema. A paz de Deus, ela permanece no meio do problema. A paz do mundo é aquela que vem quando a pessoa é curada. A paz de Deus é paz de Deus mesmo quando a pessoa falece.
A paz do mundo é paz do mundo que está em você quando você descobre que você não está na lista de desempregado. A paz de Deus permanece no desemprego. A paz de Deus não deixa você de jeito nenhum. Pois bem, por que o amor de Demas era patológico? Porque ele trocou a paz de Deus pela paz do mundo. Ele trocou a liberdade de Jesus pela liberdade do mundo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se ele fala de verdadeira liberdade, existe uma falsa liberdade. Que falsa liberdade é essa? É falsa. É a liberdade do mundo. A liberdade do mundo é aquela que o cara diz: eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, não dou satisfação para ninguém. Então a liberdade do mundo é fazer tudo o que quer. Leva engano. Eu me lembro, se você me acompanha, já me ouviu falar sobre isso. Há muitos anos atrás eu trabalhei num banco e o meu chefe fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu era um fumante passivo. E olha que eu sou asmático crônico, tenho rinite braba. E sou alérgico a cigarro, então eu sofria muito. Bom, numa determinada manhã eu fui trabalhar, estava muito atacado da minha rinite, da minha alergia, e o meu chefe fumando um cigarro atrás do outro. Antes de apagar um cigarro, ele já acendia o outro. E eu, educadamente, cheguei perto dele e falei: pô, Alexandre, não dá para você fumar um pouquinho menos hoje, estou passando mal a beça. Cara, ele xingou um palavrão, só tava nós dois na sala, e ele do nada estourou. Deve ter brigado com a mulher naquele dia, não sei, ele estava com muita raiva. Ele vem, né? E o que se dane você, a tua asma, não tem nada a ver com isso. Se você não pode fumar, o problema é teu, eu fumo. E não me vem querer me proibir fumar só porque você é crente, porque vocês crentes são escravos, vocês não podem fumar, vocês não podem beber, vocês não podem porcaria nenhuma. Então não venha me impedir na minha liberdade. Aí eu parei, aproveitei a oportunidade, falei para ele assim: como é que é? Nós crentes somos escravos, a gente não pode nada. Você não pode nada, você está incomodado porque eu fumo, porque você não pode fumar. Mas quem falou que eu não posso fumar? Ué, você é crente. Ué, crente pode, não pode fumar? Aonde está dito que não pode fumar? Eu posso. Não pode nada. Ó, escandalize se quiser. Peguei o cigarro dele e dei um traguinho. Ué, você pode? Posso, Alexandre. A Bíblia diz que posso. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fumar, posso beber, posso adulterar. Eu posso tudo. Se eu, no final do expediente, quiser cantar uma cliente dessa aqui, quiser ir para um motel com ela, quem vai me impedir? Se eu quiser cheirar 1 quilo de cocaína, quem vai me impedir? Eu sou maior. Se eu quiser descer lá no lugar onde a gente almoça e tomar uma garrafa de cachaça, quem vai me impedir, Alexandre? Ninguém. Eu sou livre para beber, fumar, prostituir, cheirar. Mas, Alexandre, porque eu sou verdadeiramente livre, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Eu não faço nada que eu não queira. Aí eu falei para ele: agora você, Alexandre, joga esse seu cigarro fora. Aí ele parou e falou assim: pô, tu sabe que eu fumo desde garoto, fumo 4 maços de cigarro por dia, como é que eu vou lá jogar meu cigarro fora? Eu perguntei para ele: quem é o escravo aqui? Eu ou você? O escravo sou eu que não faço? Ou você que não pode deixar de fazer? E eu falei para ele: liberdade, Alexandre, não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não fazer o que não quer. Se eu quiser fumar, eu fumo. Mas eu não quero, então não fumo. Se eu quiser beber, se eu quiser me prostituir, eu faço. Mas eu não quero porque eu sou livre. Demas troca a liberdade em Deus, ou seja, o poder de dizer não para o que destrói a si mesmo, para o que destrói relações, para o que destrói família, para o que destrói saúde, para o que deforma a identidade do Cristo, para o que desconstrói a humanidade. Ele troca essa liberdade pela liberdade de poder fazer o que quer. Passa a fazer, depois não consegue mais deixar de fazer. Isso é amor patológico. Quanta gente amando o mundo, achando que evoluiu. Não, seu amor é doença. Isso é amor patológico. E é bom que você aprenda isso
muito rapidamente. Pensar num amor assim, esse amor patológico, e confrontá-lo com o amor de 1 Coríntios, capítulo 3, 13, verso 5, onde diz que o amor não se porta inconvenientemente, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não se regozija com a justiça, ele se regozija com a verdade. Então, quando você compara um amor que me faz romper com Paulo, que me faz romper com a paz de Deus, um amor que me faz romper com a liberdade que há em Jesus, com um amor que deforma a minha identidade cristã, para um amor que me leva para longe da razão da minha existência, confrontar com esse amor de 1 Coríntios capítulo 13, eu só posso pensar que esse amor de Demas é patológico, é doença. O amor patológico é aquele que, embora chamado de amor, só faz mal para a alma. Ninguém pode falar que Demas não amava. Demas amou o mundo. Então ele ama. A capacidade de amar está lá. Ele deixou de amar a Deus para amar o mundo. Só que esse amor é o amor que deforma a alma, que faz mal para a alma, que desconfigura o projeto divino, que arrefece a esperança na vida e no futuro. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a gente tem 10 minutos. O amor patológico hoje é um negócio tão sério que ele hoje já é reconhecido pela psicologia como um transtorno do comportamento. É um transtorno impulsivo do comportamento. É doença mesmo. Doença de verdade, não é? Quase sempre quando a gente fala de amor patológico, quase sempre esse amor é usado na relação entre homem e mulher, relação afetiva entre dois seres. O amor patológico é aquele no qual um ama freneticamente, desesperadamente, ama o outro mais do que a si mesmo, e ama tanto que ele já nem se importa de não ser amado na mesma proporção. Esse amor gera ciúme patológico, esse amor gera subserviência, esse amor humilha, esse amor diminui porque ele não é retributivo, ele não é compartilhado, faz de um dono e outro propriedade, esse amor escraviza, esse amor deforma, esse amor é patológico. Quem ama patologicamente, ele adoece de tal forma, mas ele adoece tanto que ele não consegue mais sair da ilusão de enxergar que esse amor é doente. O pai diz, a mãe diz, o filho diz, todo mundo diz. A vida está sendo deformada, mas a pessoa não consegue perceber. Ela fica cega pela esperança de um dia ser retribuído. Isso é amor patológico. Quase sempre essas pessoas veem esse amor não retribuído como virtude. Afinal de contas, eu amo demais, pastor. Pô, mas ele te maltrata, ele te agride, ele te bate, ele te prende, ele te diminui. Não, mas eu amo tanto a ele, eu amo a ele mais do que a mim mesmo. Pois bem, esse amor é patológico por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quando eu amo alguém, alguma coisa, mais do que a mim mesmo, a ponto de perceber que esse amor está me destruindo, que esse amor está me desconstruindo, que esse amor está me deformando. Esse amor é doentio, irmão. Esse amor é patológico. Eu ouso dizer, e eu não tenho medo de errar, que a relação de um cristão verdadeiro com o mundo, é o caso de Demas, tem sintomas semelhantes com esse amor patológico. Eu vou citar um sintoma desse amor patológico para a gente terminar. Só umzinho. Apego
a sensação causada pelo objeto de amor. Vou repetir. Um sintoma desse amor doente: apego à sensação causada pelo objeto do amor. Veja, não é apego ao objeto do amor, é apego à sensação que o objeto do amor causa. Pesquisas, não poucas, mostram que áreas do cérebro são ativadas quando se está interessado por alguém. É a mesma da obsessão. Quando eu estou apaixonado por alguém, qual área do meu cérebro é ativada? É a área da obsessão. Portanto, é a mesma área que se relaciona com as drogas. Olha que coisa interessante. Viciei em cocaína. É uma área do cérebro que é acionada. É da obsessão. Eu fico obcecado pela droga. Eu fico obcecada pelo crack. Quando eu me apaixono e o meu amor é doentio, é patológico, é a mesma área, é obsessão. Mesma área. Mesma área. Agora pense comigo, você acha que o viciado por crack ama o crack? Ou a sensação que o crack dá? Você acha que o viciado pela cocaína ama pó branco? Não. Ama a sensação que o pó branco possui. Ele sabe que o crack mata. Ele sabe que a cocaína mata. Ele sabe que a droga está matando. Mas a sensação que essa droga me dá é tão boa que eu não consigo largar essa morte precoce. O amor patológico é a mesma coisa. Eu sei que esse amor está me fazendo mal, está me degradando, está adoecendo minha alma, está me deformando enquanto identidade. Mas a sensação é viciante. A sensação é maldita. Sendo assim, esse amor patológico é, na verdade, a exposição de uma grande carência afetiva que, tratada sem sabedoria, transforma o objeto desse amor em seu remédio, em sua cura, em seu salvador. Só que a gente sabe, irmão, que essa busca pela cocaína que vai me trazer essa sensação, pelo alvo que vai me trazer essa sensação, pelo crack que vai me trazer essa sensação, a cocaína me salva, esse salvador mata. Quando um cristão abandona Jesus de Nazaré, achando que tem sensação melhor no mundo, o faz porque ele adoeceu. Seu amor adoeceu. Aconteceu com Demas. Amor patológico. Acontece com muita gente hoje. Quanta gente amada, gente, quantos jovens amados. Quantos jovens sendo engolidos por ideologias mundanas. Ideologias da direita, ideologias da esquerda, ideologias marxistas, ideologias gramicistas, ideologias europeias, ideologias... mas tudo em oposição ao Evangelho. Troca o Evangelho porque acredita que o Evangelho ficou ultrapassado. E na verdade não foi o Evangelho que ultrapassou, foi a sua forma de enxergar, sua forma de ler, sua forma de pensar, que foi modificado pelo Deus deste século. E aí, aquele ser humano que você era na palavra, acaba sendo desconstruído. E você se transforma nisso, que se é, longe do Evangelho e longe de Deus. A gente passa a viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Porque a gente começou pela desobediência, nosso amor adoece, e esse amor começa a gerar abandono e ruptura. Me leva para longe de Deus, para longe do Evangelho, para longe da comunhão dos santos. Me leva para longe da minha vocação, a razão da minha vida. Tudo isso em função de amar o mundo, no qual eu tenho prazer na carne, no qual eu tenho likes, no qual eu tenho uma pseudo-fama, na qual eu alimento a minha imagem. Para viver isso, só se seu amor tiver adoecido. Desconstrução humana.
o processo começa na desobediência e na patologização do meu amor. Um amor que eu digo ter, mas que vai gerar uma carência em mim terrível, diabólica, de modo que eu vou precisar sempre de uma experiência nova, de uma dose nova, de uma experiência nova, de um homem novo, de uma mulher nova, de uma balada nova, de uma sensação nova, porque eu me vicio na sensação, quando em Deus eu estava pleno. Minha oração é que nenhum de vocês, quase 600 links abertos, 11 horas da noite, nenhum de vocês passem por essa desconstrução maldita, diabólica, que tem levado essa geração a transtornos de ansiedade, de pânico, levado ao suicídio, ausência de amor próprio, solidão, uma vida mentirosa, performática, narcísica e infeliz. Plenitude só no Evangelho. Eu vou ficando por aqui, amados, já estamos juntos há 1 hora. Na semana que vem, a gente volta para falar sobre amor patológico, só que a gente vai falar sobre o que fazer para sobreviver a esse amor patológico. Porque percebam, o que mata não é a ausência de amor e nem o ódio. O que mata é o amor adoecido. É o amor que estava em direção a Deus, mas mudou o objeto desse amor. Ele continua amor, mas pelo objeto errado. Ele adoece e mata. A minha oração é que Deus possa restaurar a pontaria do teu amor e que Ele te ajude a voltar a ser aquele de quem você um dia teve muito orgulho e que você volte para a fonte da vida que é o Senhor. Tá bom? 30 segundos, Deus abençoe você. Lembrando que lá para as 2, 3 horas da manhã, essa live vai para o canal do YouTube do Pastor Neil. Se você não se inscreveu lá ainda, está em desobediência, vai sofrer. Tá bom? Brincadeira. Deus abençoe você, fique em paz. Beijo. Até terça-feira, permitido o Senhor. Tchau.